Já estou aqui no bairro da Vila São José, onde nosso convidado já está aqui ao meu lado. É o líder comunitário Dinei Souza, muito conhecido na cidade de Cubatão. Dinei, seja bem-vindo ao programa Nossa Gente. Obrigado, eu que agradeço, tá podendo falar um pouco sobre a história do meu bairro. Eu que tenho a agradecer e falar, um pouquinho sobre o meu bairro. Para que Cubatão, muitas pessoas que não conhecem a história de Vila São José, venham conhecer hoje, Não só da vila, como você, Dinei? Quando as pessoas lembram da Vila São José, lembram do Dinei, E se mostra que é um líder comunitário atuante mesmo, Sim, eu tenho muito amor por esse bairro, Nasci e me criei aqui e quando eu vi a situação da época da Vila São José e vi muitas pessoas morrendo, eu comecei a ter amor, porque pessoas morreram para que hoje o bairro tivesse um bairro melhor, Então eu, como fui crescendo, vendo meu pai lutar pela moradia digna, eu também incorporei isso e comecei a lutar também. E estou aí até hoje. Dinei, fala um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Eu nasci e me criei aqui na Vila São José, Eu tenho 42 anos, sou casado, tenho uma filha, Meu pai e minha mãe. Minha mãe é do Nordeste, Veio para cá, meu pai é de São Paulo. E vieram morar aqui na Vila São José. Acharam um cantinho para fazer o seu barraco, fizeram o barraco aqui na Vila São José no ano de 73, quando nasceu meu primeiro irmão. E eu vim em 75, nasci também, minha irmã depois em 79. Família de quantos irmãos? Somos 3 irmãos. 3 irmãos. Somos 3. Já vieram então já para Vila São José, é o seu bairro onde você nasceu, onde você está até hoje? Isso. Em 75, cheguei a esse bairro, Nasci aqui. Nasceu, Dinei. Graças a Deus, no meio de uma enchente muito grande naquela época. Meu pai teve que levar minha mãe no colo. Olha. E eu já saí no espírito de luta, Depois, com 9 anos, no dia que eu estava completando 9 anos, veio o incêndio de Vila São José, foi justamente no dia do meu aniversário. E essa data não tem como esquecer, Dinei. Dinei, como é que foi a sua infância? Como que é o garoto, Dinei? Dava trabalho, era um menino bom? A minha infância foi correndo dentro das palafitas, caindo na maré, furando o pé em prego, jogando peão, bolinha. Aquela época que as crianças eram felizes, Onde nós vivíamos na rua, chegava com o pé cheio de machucado, mas no outro dia estávamos lá de novo para se machucar e ser feliz. E aí minha infância foi uma infância assim muito conturbada, porque era muita dificuldade, meu pai muitas vezes ficava desempregado e a gente tinha aquela dificuldade de alimento, não chegamos a passar fome, mas passamos muita dificuldade. Eu lembro que ficamos muito tempo sem luz porque cortaram a luz. Aí nós tivemos que buscar água um pouquinho longe, de uma vizinha, de uma mulher que sempre dava água lá pra gente. Então foi criado no meio da dificuldade. E eu aprendi muito a valorizar esse lado da comunidade, o lado da dificuldade. Por isso que eu estou sempre, até hoje, lutando pelo bairro. Você estudou onde? Eu estudei no Colégio João Ramalho, estudei aqui no Parquinho também, em meio Mato Grosso. Não era aqui desse lado, mas era um pouquinho do outro lado, era do outro lado da pista, porque na época não existia essa duas faixas, só uma, Tá. A faixa do lado de lá, que era mão dupla. Depois, na época do prefeito Passarelli, fez a mão dupla ali, trouxe o EMEI Mato Grosso lá para a Rua São Francisco e como mais tarde meu pai foi presidente, conseguiu trazer de lá para cá, para o mesmo local que era antes. Seu pai foi presidente do bairro? Meu pai foi vice-presidente. Como o presidente não podia atuar, meu pai que atuava, então assumindo o papel de presidente. Olha só, então e minha tá aí avó, a sua veia, na realidade, minha avó que começou com um projeto de liderança. Ela fazia os eventos aqui no bairro, Dona Benedita Gertrudes, que hoje leva o nome do Pamos, Então ela está na história também. Depois veio meu pai, depois veio eu. Eu acredito que minha filha também vai ter esse espírito, porque eu vou passar isso para ela. Porque precisa ter pessoas que lutam pela cidade, que lutam pelo bairro e lutam também pela sua história, para que não seja apagada. Você, como foi o estudante?
Era um menino bom, estudava, gostava de estudar? Eu repeti muitas vezes. Eu repeti a segunda série, repeti na terceira, repeti na quarta. Que queria brincar. E prestava muita atenção nas coisas e acabava bombando no final do ano. Mas era aquele cara da escola também, porque normalmente, né, é o mais que todo mundo gosta também, né? Isso, nós ficávamos brincando lá, tirava sarro, colocava apelido nos outros, aquilo era muito comum. E a escola era um outro clima, escola, né? era um refúgio para nós na realidade, né? Era um refúgio quando a gente saía daquele ambiente de palafita, a casa muito quente. Aí nós ia para o colégio, um ambiente mais frio, mais legal, tava todos os amigos ali reunidos, então a gente acabava deixando o estudo de lado para brincar um pouco. Então foi nessa daí que eu repeti muito, mas depois comecei a me engrenar, né? E graças a Deus eu concluí aí esses estudos. Você tem contato com o pessoal que estudou com você? A grande maioria, a grande maioria, porque na época de 82, que eu tinha entrado no colégio, até o ano de 84, até em fevereiro de 84, antes de pegar fogo, era uma turma boa. Mas quando nós retornamos depois do incêndio, mais da metade do colégio foi embora. E a gente não sabe se morreram, outros não sabem se foi embora. Então nós perdemos muitos amigos que até hoje não sei se morreu, se foi embora, mas muitos ainda a gente mantém contato pelo Facebook, WhatsApp, se encontra, conta a história. Né? E eu sou um contador de história, eu gosto de contar a história do meu bairro. De história tu conhece bastante? Participou de bastante coisa, né, Dinei? Muitas coisas. A coisa que mais me marcou hoje na Vila São José foi depois do incêndio. Que quando eu corri em direção ao centro esportivo, eu voltei sozinho, eu tinha 9 anos, estava completando 9 anos naquele dia. E eu voltei e atravessei o bairro, porque minha casa ficava do outro lado, né? O bairro queimou na metade, então ficou 64 famílias para lá e 300 e poucas famílias para cá. Então eu atravessei esse caos, né? Esse trecho todo aí. E eu vi muitos corpos no chão. Isso com quantos anos? Com 9 anos. 9 anos de idade. E eu comecei a criar ali um espírito de luta, né? Depois meu pai já começou, junto com algumas pessoas, junto com o Dorival também, a lutar pela moradia aqui, pela moradia. E um dia meu pai falou assim, filho, é o seguinte, presta bem atenção, esse bairro está sendo reconstruído através da morte de pessoas que deixaram sua vida aqui. Hoje o bairro vai ser aterrado, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso, vai ser outro, mas preste bem atenção. Aprenda que o bairro só está sendo reconstruído, né, por causa da vida dessas pessoas que... Então, querendo ou não, a reconstrução do bairro de Vila São José tem preço de sangue. Foi difícil para você, com 9 anos, ver isso tudo, essa cena? Tudo mais? Foi, porque eu via meu pai constantemente chorando em casa, minha mãe constantemente chorando em casa, porque a cada dia que passava, ele descobria que tinha perdido amigo, fulano morreu, eu fiquei sabendo agora. E meu pai, ele era muito emotivo, minha mãe, principalmente minha mãe. E eu convivi com aquilo, e eu fui guardando aquilo para mim. No ano de 85, quando nós tivemos a luta da tropa de choque, eu com 10 anos estava no meio da tropa de choque. Meu pai não tinha com quem deixar a gente, aí nós fomos também. Isso foi um start para você, né? Então, eu vi muita bomba, eu assustei, chorei, corri com medo, mas eu estava ali. Né? Justamente o local hoje onde é o bar do fazendeiro ali. E eu presenciei toda essa cena. E eu vi minha mãe machucada, meu pai machucado, meu tio machucado, as pessoas que rodeavam ali tudo machucada. Por quê? Para que nós tivéssemos uma moradia digna. Mudou muita coisa? O bairro mudou, né? Não existe mais barraco dentro de Vila São José. Se existia 1 ou 2. E hoje o bairro é totalmente aterrado, tem saneamento básico, tem Quantos habitantes aqui? Quantas casas, Dinei?
Aqui são em média 5 mil moradores. Um bairro grande. É um bairro grande. Mas naquela época o bairro era uma montoeira de barracos, né? Uma montoeira de barracos. Então foi o fogo que facilitou o fogo. O bairro cresceu muito, porque as indústrias estavam se expandindo. O pessoal vinha do Nordeste, arrumava um lugarzinho, fazia um barraco. Algum parente estava aqui, ó, vem aqui, tem um lugar aqui do lado da minha casa, no meu barraco, para tu fazer um barraco. Aí eles vinham do Como norte. quase todos os bairros da cidade de Cubatão, né? As pessoas vieram para foram dessa maneira, trabalhar, né? em obras e acabava fazendo um barraquinho ali, ligava para alguém do norte, parente, vem trabalhar aqui, que aqui tá tendo emprego, e foi fazendo um boom na cidade, né? A cidade comportava um número de pessoas hoje. Né? E você pegou toda essa fase? Eu peguei toda essa fase e parece que eu armazenei, guardei isso para mim. Eu ia vendo e ia guardando, ia vendo e ia guardando. É tanto que hoje no meu Face eu solto muita foto antiga do bairro, porque ali é a minha lembrança também. Muitas pessoas perguntam, onde tu arrumou isso? Eu falei, eu me incomodo, eu vou buscar foto, eu vou buscar lembrança, porque eu sei que tem muitos amigos meus que querem reviver. Nós estamos vendo inclusive aí na nossa telinha algumas imagens que você encaminhou pra gente. Você tem imagens não só da vila, mas de Cubatão, né? Você ama mesmo, não é isso, né, Dinei? A cidade de Cubatão eu amo. Um dia um amigo falou, Dinei, a cidade de Cubatão pra mim acabou. E eu pensei durante uns 10 segundos e falei para ele assim, nós precisamos lutar. Se nós amamos essa cidade, nós precisamos lutar. Aqui está toda a nossa história dentro dessa cidade, dentro desse bairro. Então, é por isso que eu me incomodo muito, Mike. Eu reclamo com os governantes, eu falo com os vereadores, e muita gente me acha chato, mas é porque eu amo a cidade. Se hoje o prefeito fizer uma benfeitoria, você pode vir lá no meu Face que eu vou lá elogiar o camarada. Eu não sou oposição a nada, eu sou um amante da cidade. Bom, nós estamos ouvindo aqui nosso amigo Dinei, líder comunitário aqui da Vila São José, contando um pouquinho da sua história, né? Emocionante, um pouquinho do bairro que ele ama tanto, a cidade que ele ama tanto. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Nossa Gente. Já estamos no segundo bloco do programa Nossa Gente, que veio hoje aqui para a Vila São José conhecer um pouquinho da história do líder comunitário Dinei Souza, que já contou um pouquinho da sua história, um pouquinho do bairro, mas acho que tem uns momentos que ficou mesmo marcado, né, Dinei, que foi o incêndio na antiga Vila Socó, né? O incêndio ele começou justamente no dia 24 de fevereiro de 1985, às 23 horas e 50 minutos, né? 10 minutos para chegar no sábado de carnaval, né? E eu lembro que na época eu estava dormindo na casa do meu avô e o meu avô falava assim, ninguém dorme, o cheiro da gasolina está muito forte, e isso já estava desde tarde. Nós víamos um fluxo de pessoas com balde, com vasilha, pegando gasolina. Isso foi frequente a tarde toda. A tarde toda, porque o vazamento começou a 1h da tarde. Aí veio um policial lá do Forte Apache e começou a avisar a comunidade, olha, toma cuidado, tá um cheiro muito forte. E esse soldado estava sozinho, esse policial estava sozinho. Estava a avisar, essa é uma comunidade do tamanho disso aqui. Quando foi 11h55, o fogo tomou conta do bairro, né? A maré estava coberta de gasolina e não foi difícil. Quando o fogo pegou, veio queimando por cima da maré, pegou os barracos e tinha barracos que você tinha que atravessar palafita, atravessar a maré para chegar lá na frente, né? E não deu tempo. Começou já a pegar fogo no meio, a pessoa ficou ilhada e por baixo já pegando, e pegou muita gente de surpresa. Pegou justamente as pessoas que não acreditaram que iam acontecer o acidente. Muitas pessoas que foram dormir, muitas pessoas que deixaram pra lá, não vai acontecer nada. Esse cheiro aí é normal. As pessoas que ficaram atentas e foram
para um lugar seguro, essas sobreviveram. As outras que desacreditaram, infelizmente, morreu. Morreu muitas crianças. O cheiro estava muito forte mesmo. O cheiro estava muito forte, eu lembro, porque nós tínhamos acabado de sair de um culto da igreja, o Brasil para Cristo. E meu avô veio até o local. Meu avô veio apavorado e falou, olha, a qualquer momento vai acontecer uma desgraça aqui. Porque o cheiro está muito forte e eu estou vendo a gasolina por cima da água, qualquer faísquinha vai pegar fogo em tudo isso aqui. Então nós ficamos acordados. Quando nós vimos a explosão, aí eu já não vi mais nada. Aí já corri, olhava para trás e via labareda muito alta, explosões, plá, plô, e era bujão de gás explodindo. E eu corri até o centro esportivo. No centro esportivo eu conseguia ver a madrugada toda queimando aqui, né? E isso... Como é que foi? Foi um vizinho chamando o outro, Dinei? Como é que foi essa situação? Foi, muita gente, quando pegou fogo, quis entrar dentro de casa. Para tirar as coisas? Para tirar as coisas e morreu, entendeu? Ele, em vez de deixar queimar documento e salvar a vida, depois correr atrás disso, eles não fizeram. Muitas pessoas voltaram. Muitas pessoas voltaram para pegar filho e a mulher acabou morrendo. Né? Então cada pessoa teve uma história. Um vizinho alertava o outro e quando alertava já não dava mais tempo, morria todo mundo. E o fato mais marcante mesmo, que eu lembro até hoje, na minha travessia da Vila São José, pelo caos que aconteceu, foi dentro da geladeira, quando o soldado abriu e começou a chorar. E eu parei para olhar, eu era pequeno, eu lembro uma mulher grávida, né, queimada lá dentro. E eu fui procurar minha mãe e meus irmãos que ficaram lá na parte das 64 famílias. Não achei, fiquei o tempo todo ali, à deriva, procurando meu avô, minha avó também. Não consegui, então fiquei o tempo todo. Fui achar minha avó 2 horas da tarde, aí eu fui achar minha mãe no outro dia. Então eu fiquei o tempo todo, a tarde toda, vendo, os bombeiros tirar corpos, trazer aqui, vi muitas pessoas de estado deplorável, assim. O ser humano não consegue ver. Imagina uma criança de 9 anos, marcou aquilo. Aquilo marcou minha vida. Eu acho que se tivesse outras crianças que tivessem visto, hoje seriam líderes comunitários. Por quê? Porque sabe o que aconteceu, né? Se muitas crianças, porque todas as crianças saíram do local, a mãe tirou, outras morreram, mas se tivesse presenciado o que eu presenciei, hoje seria um líder comunitário, hoje estariam lutando pelo seu bairro, pela sua cidade. Medo de perder as pessoas que você amava? Eu tive, o meu maior medo era ter perdido minha mãe, e minha mãe estava do outro lado, né? Onde fez suas 64 famílias. E um fato interessante, que meu pai tinha viajado para Belém do Pará, a trabalho. E minha mãe, ela morava um pouquinho mais para cá, onde pegou fogo. E ela trocou esse barraco, sem autorização do meu pai, mais para lá. Quando meu pai voltou de viagem, meu pai ficou muito bravo com a minha mãe, porque ela trocou sem autorização, e ficou uma semana brigando, discutindo e tal, aquela brincadeira. Aí com uma semana veio o fogo. Ali nós entendemos que foi um livramento de Deus para nossa família. Salvou vocês. Porque o barraco que nós morávamos era muito grande, então nós estaríamos lá no fundo dormindo lá. Quem sabe hoje eu não estaria aqui para estar contando a história da Vila São José. Dinei, você comentou no outro bloco com a gente que quando você voltou às aulas, muita gente não tinha voltado. Eu tinha uma classe, eu era de uma classe de 31 alunos. Quando eu voltei só tinha 14. E outras classes também, no recreio, a gente via muito bem quantidade de criança que tinha. E quando foi para o recreio, a gente viu a devastação que foi. Teve casos confirmados, mortes e outros que até hoje... né? Muitos confirmaram e outros que sumiram, que morreu família inteira e não teve ninguém para reclamar. E se marcou ficou nessa, né? E o que foi, Dinei, que aconteceu mesmo assim? Muitas pessoas comentam que foi um morador que acendeu uma lamparina na época. Outros comentam que foi uns pescadores que estavam do outro lado da pista, né?
do outro lado da Anchieta, e eles morreram também, né? Estavam acendendo também uma lamparina lá para pescar. Até hoje ninguém... eu acho que é o fato que realmente que aconteceu, que seja esse, né? Mas ninguém sabe o certo, porque eles foram os primeiros a morrerem lá do outro lado. Encontraram a canoa queimada e eles dentro, né? Agora, uma série de fatos. Eu sei que a explosão aconteceu onde hoje é a entrada aqui da vila, na rua do acesso ali, né? Na rotatória aqui. Então, hoje não sabemos de onde saiu, entendeu? Só sei que a explosão mesmo partiu dos dutos. Foi algo nacional, né? O mundo todo parou para ver isso. O que eu via de helicóptero, o que eu via de repórter, o que eu via de carro da Globo, da Manchete, um monte de imprensa, jornal A Tribuna. Foi o maior incêndio Eu acho que foi o maior da história do Brasil, porque uns falam que é a Boate 15, mas só que porque aqui foi encontrado 93 corpos, que a gente sabe que foi muito mais, que até mesmo quando foi fazer o sistema de esgoto aqui do bairro, se achava muito fêmur de pessoas mortas, achavam-se muito crânios. E na época não tinha aquela malícia toda de saber para onde foi levado isso, né? Então a gente sabe que muita gente ficou morta aqui dentro, muitas crianças sumiram, derreteram, e a gente sabe também que não foi 93, né? Foi muito e muito mais. Dinei, o que mudou? Porque após esse acontecimento, os dutos continuam na sua comunidade, continuam aqui na Vila São José. O que trouxe hoje de segurança? Porque hoje vocês continuam cortados por esses dutos dentro do bairro, não é isso? Você pode ver na foto dos dutos, né? Elas mostram ali onde é a rua do acesso, onde o duto passava a céu aberto. Então, chuva e sol todo dia. As pessoas passavam em cima, muitas pessoas passavam até de bicicletas, passavam por cima, né? Não tinha proteção nenhuma, não tinha um cercado para ninguém passar, não tinha uma cobertura, não tinha nada. Né? Então esse duto, uma hora ia rachar, uma hora ia estourar, né? E aconteceu isso. E na maioria dos dutos que passavam dentro da Vila São José era coberto. Mas justamente nesse local aí, ele era totalmente... Tinha parte da rua São José aqui, que ele passava metade descoberto e a metade coberto. Hoje? Hoje não. Hoje a gente temos uma segurança maior, muita gente vai por perigo. Não, a gente sabe da segurança que tem. Hoje o duto tem 5 camadas, né? Asfalto, concreto, pinche, a gente sabe que tem tudo isso. A profundidade e o monitoramento deles lá. Por quê? Por que os dutos romperam aqui? Porque estavam bombeando gasolina de Capuava para Alemoa. Só que a Alemoa estava fechada. A Alemoa estava fechada. E os dutos ele ia romper em algum lugar. Rompeu justamente na Vila São José, que era o lugar mais fraco, onde o duto estava a céu aberto, né, podre. E vazou 700 mil litros de gasolina, que eles dizem, mas eu acredito que foi muito mais, foi milhões. E como nasceu o memorial? Vocês têm? O memorial nasceu assim de pessoas que foi lembrando, ó, fulana morreu, Beltrano morreu, ó, Beltrano morreu. E foram colocando no papel, e chegou os denominados 93 nomes, né? Identificados. Aí se colocou ali na placa, né? Colocou lá no final da vila, que eu acho totalmente errado. Hoje não, hoje nós temos um projeto, né? Vamos trazer ele para cá, para a entrada do bairro onde tudo aconteceu, que é o lugar dele. Para que todo mundo que entre dentro do bairro saiba que aqui, dentro da Vila São José, aconteceu um acidente, pessoas morreram hoje, para que o bairro hoje estivesse desse jeito. Isso a gente não pode esquecer.
Você faz questão de contar para os mais jovens, Dinei, o que aconteceu? Faço questão de falar. Muitos colégios vêm de São Paulo, me ligam, e eu tenho o maior orgulho de contar. Eu passo o tempo que tiver de passar para falar da história do meu bairro. Porque é uma coisa que precisa ser contada. E da transformação dele após isso. E da transformação, o porquê foi transformado. Não foi porque um político ou uma empresa que foi boazinha com a gente fez isso. Não. Foi pressão, foi porque pessoas morreram, foi porque pessoas lutaram, foi porque pessoas tomaram bomba, borrachada, pessoas gritavam, fazendo passeata, para que hoje o bairro estivesse desse jeito aqui. Senão, estaria a mesma favela. Dinei, estamos chegando ao final do programa, mas eu peço para você falar rapidamente algumas curiosidades do bairro. Tem as casas novas e as casas velhas. O que seria isso? Quando as pessoas falam. Não, eles dizem que na realidade são dois bairros, né? Eles falam que na realidade, e não são. As casas novas são as casas que foram feitas para as pessoas que ficaram em área de risco, né? Então a Petrobras tirou 64 famílias do lado de lá, né? E 336 do lado de cá. E fizeram 400 casas aqui. E tiraram pessoas do lado direito e do lado esquerdo. E aterraram o bairro e fizeram. Mas é o mesmo bairro, né? Porque lá... Foi só para identificar, casas novas... lá as coisas eram mais aterradas, por isso o fogo não foi lá, entendeu? Sim. A maioria dos barracos lá era aterrado. Mas é o mesmo bairro, é o mesmo povo, sofremos tudo junto, entendeu? E é o povo que entende que Vila São José merece respeito. Vocês são sempre unidos. Sempre unidos. Passaram por tanta coisa e isso trouxe para vocês mais união. Você pode ver nas minhas postagens, né, que tantas pessoas daqui como de lá, pessoas que estão longe, vão postar. Olha, eu amo esse bairro, olha, tem uma história nesse bairro, aí vai contando. E aquilo me enche de orgulho porque eu estou contando a história da própria pessoa, né? Isso é bom. Dinei, estamos chegando então ao final do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, olhando para cá, o nosso amigo José Pimentel, para todos que gostam de você, conhecem a sua liderança, conhecem o bairro. Esse tempo é para você. Quero contar um pouquinho de mim, né? Nascido e criado em Vila São José, eu aprendi a lutar por esse bairro. E se todos vocês lutassem pela cidade que vocês moram, nós teríamos a melhor cidade do Brasil para se morar. Eu quero chamar você, morador de Cubatão, você, morador de Vila São José, juntemos força para fazer da nossa cidade a melhor cidade do país. Aí então, com essas palavras então do nosso amigo Dinei, palavras de inspiração, né? Vai terminando nosso programa. Nossa gente veio hoje aqui para Vila São José conhecer a história de Ney Souza, líder comunitário que passou por tanta coisa, faz questão de contar a história desse bairro e a transformação que ele teve. A você um forte abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão e até mais.